Ele previu o retorno de Trump à presidência quando ninguém apostava nisso. Previu o início da guerra contra o Irã antes de qualquer sinal público e agora voltou a falar. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar as novas previsões do professor Jiang Shuiqin, o analista geopolítico chinês que ficou conhecido por acertar onde os outros erraram. Previsões que incluem o fim de uma das maiores alianças militares da história, uma teoria explosiva sobre o Bitcoin e por que o Brasil está no centro do maior jogo de poder da próxima década. A primeira previsão envolve algo que afeta diretamente o bolso de todo mundo. O professor afirma que a corrida bilionária pela inteligência artificial está construída sobre uma miragem e o estouro está chegando. Para você ter uma ideia do tamanho desse problema, a Nvidia ultrapassou 5 trilhões de dólares de valor de mercado em 2025. A OpenAI se comprometeu a gastar 1,4 trilhão de dólares em data centers nos próximos 8 anos, com apenas 13 bilhões de receita anual. Um instituto de pesquisa dos Estados Unidos publicou em fevereiro de 2026 que 90% das empresas que adotaram IA não viram impacto real em produtividade. Quando essa percepção vira consenso, o preço das gigantes de tecnologia despenca, e o efeito se espalha para fundos de pensão e contas de aposentadoria no mundo inteiro. A segunda previsão é consequência direta da primeira. Se a bolha de IA estourar, o impacto atinge o S&P 500, o índice com as 500 maiores empresas americanas. E aposentadorias não apenas americanas, mas brasileiras, europeias, japonesas e sul-coreanas estão atreladas a esse índice. Quando Wall Street treme, o tremor é global. O professor descreve não uma simples correção de mercado, mas um esgotamento estrutural de um modelo que sustentou a bolsa americana por 2 décadas inteiras. A terceira previsão é a mais polêmica. Jiang afirma que o Bitcoin não foi criado por um gênio anônimo. Foi criado por agências de inteligência dos Estados Unidos. Ele levanta 3 perguntas. Quem teria capacidade técnica e recursos para construir um sistema desse nível de forma completamente anônima? Quem se beneficia mais com um registro público onde todas as transações ficam gravadas para sempre? Por que o algoritmo central do Bitcoin foi originalmente desenvolvido pela própria Agência Nacional de Segurança americana? O professor admite que não tem prova, apresenta como exercício de lógica, mas a pergunta fica no ar. A quarta previsão envolve a aliança militar mais poderosa da história. A OTAN não vai acabar com um anúncio formal. Vai morrer em câmera lenta, como aconteceu com o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos estão deslocando o foco para o Oriente Médio e para a contenção da China no Pacífico. A Europa fica em terceiro plano. Cada país europeu passa a tratar da própria segurança de forma fragmentada. A aliança continua existindo no papel, mas perde a capacidade de coordenar uma resposta real quando precisar. É um fim sem anúncio. A quinta previsão envolve um ponto que ninguém está discutindo. O calcanhar de Aquiles dos países do Golfo Pérsico não é o petróleo, é a água. Arábia Saudita, Emirados, Kuwait e Bahrein são desertos sem rios permanentes. Quase toda a água potável vem de plantas de desalinização que retiram o sal da água do mar. O Kuwait depende 90% da desalinização. O Bahrein, 85%. A Arábia Saudita, 70%. E drones iranianos que custam $50 mil cada podem destruir essas instalações. Em março de 2026, o Bahrein confirmou que o drone iraniano danificou uma planta de desalinização. Se uma capital do Golfo ficar 2 semanas sem água, esses países podem ser forçados a liquidar investimentos massivos em Wall Street para financiar a emergência. E aí, o impacto deixa de ser regional. A sexta previsão coloca o Brasil diretamente no centro do tabuleiro. Em janeiro de 2026, os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro na Venezuela. A versão oficial foi combate ao narcotráfico, mas o professor tem outra leitura. O objetivo real é estrangular o acesso da China aos recursos da América do Sul. O Triângulo do Lítio, entre Argentina, Bolívia e Chile, concentra 60% das reservas globais do mineral, essencial para baterias e chips. A região tem 40% das reservas mundiais de cobre. E o Brasil tem a terceira maior reserva mundial de terras raras. Em 2023, a China comprou 34% de todas as exportações minerais da América Latina. E em novembro de 2025, o governo Trump ressuscitou a doutrina Monroe, o princípio do século XIX que trata a América Latina como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. Para o professor, a captura de Maduro é só o começo. A próxima década vai transformar a América Latina num novo campo de batalha entre os Estados Unidos e a China. E o Brasil, queira ou não, vai ter que se posicionar. E isso levanta uma pergunta que o país ainda não respondeu. Num mundo que está se dividindo em 2 blocos, com os Estados Unidos de um lado e a China do outro,
O Brasil tem minérios que os dois querem desesperadamente: terras raras, lítio, cobre, petróleo, água, biodiversidade. Seremos um parceiro estratégico com poder de negociação? Ou apenas o próximo território a ser disputado por potências que decidem nosso destino antes de a gente perceber? Porque talvez o maior risco para o Brasil não seja a crise econômica nem a instabilidade política. Seja ser rico demais no momento em que os poderosos do mundo decidiram que riqueza demais de vizinho é ameaça.